Eu vim de uma família muito simples. Desde pequena, morei na fazenda. Nasci na fazenda. Até os meus 4 anos de idade, era tudo bem na minha casa. Eu morava em um barraco de palha. Meu pai começou a construir uma nova casa de madeira. E ali tudo começou a crescer. O nosso financeiro, ele começou a erguer plantação na fazenda, comprar vacas. Meu pai trabalhava em outra fazenda e tinha que cuidar da nossa fazenda também. A minha mãe já estava doente e foi piorando a situação dela. Minha mãe já não gostava mais de fazer as coisas dentro de casa. E o meu pai estava muito nervoso com essas coisas que estavam acontecendo. Então, o meu pai, ele contratou pessoas para trabalhar dentro de casa. E a minha mãe não gostava muito. Então, foi aonde começou a gerar muitas brigas dentro da minha casa. E através dessas brigas, começou a nascer feridas no meu coração e no da minha irmã também. A minha irmã me privou de muita coisa na minha infância. Eu lembro que sempre que tinha brigas na minha casa, a minha irmã ela me colocava no banheiro trancada. Eu nada via, mas tudo eu ouvia. Eu lembro que as brigas eram muitas agressões. Eu fui crescendo com isso. Até os meus 5 anos de idade, quando eu entrei nos meus 5 anos, eu não tinha ido para a escola ainda, só a minha irmã. E foi quando meu pai colocou muitos peões para morar na minha casa, na fazenda, para trabalhar ali na fazenda, porque ele já não dava conta mais sozinho. E eu lembro de um certo dia em que a minha irmã me trancou no banheiro e o meu pai ele tinha trazido umas cozinheiras para casa para fazer o almoço. A minha mãe não gostou de ver aquilo ali, não gostou. Ela implicava muito também. Eu me lembro que o meu pai começou a bater na minha mãe ali, na frente daquelas pessoas. E eu já comecei a entrar em desespero. E foi quando a minha irmã entrou no meio da briga. E depois tudo passou, calmou. Só que o meu pai, ele foi ficando muito distante. Ele ficava mais na outra fazenda. E a minha mãe, ela foi ficando com muita raiva do que estava acontecendo. Então foi o tempo em que entrou muitos peões para trabalhar na fazenda. E a minha mãe, ela já sentia raiva do meu pai. Então, a minha mãe começou a trair o meu pai com meu tio. Então, foi onde começou as traições ali. Eu via sempre na parte da tarde, porque a casa era de madeira. E minha mãe descuidou de mim. E então, ela sempre me deixava de calcinha ali. Na época, meu avô veio morar em casa, já tinha peão lá, muito. Então, foi aonde o meu avô começou a tocar em mim. Ele só tocava ali em mim e não fazia mais nada. Mas isso foi por 1 ano seguido, porque meu avô ficou morando por 1 ano ali na minha casa, até eu ir para a escola. E eu lembro que eu sentia muita falta da minha irmã. Quando dava 5 horas da tarde, eu já ia lá para a porteira esperar a minha irmã chegar da escola. A gente não conversava muito e também não brincava muito. Mas quando a minha irmã chegava, eu ficava mais calma, eu ficava mais alegre. E nessa parte da tarde que eu ficava ali na minha casa, o meu avô começou a tocar em mim. E para mim fugir do meu avô, eu ia ali pro fundo do quintal, aonde tinha o chiqueiro ali, as plantações, e aonde os peões do meu pai estavam trabalhando. E um peão do meu pai começou a perceber que eu estava lá por muito tempo, ficava brincando lá. E foi quando ele começou a levar uma cadeira para lá. E ele me chamou um certo dia pra mim, eu não sabia de nada, eu era muito nova, 5 anos de idade. E eu peguei e fui, eu sentei nessa cadeira, ele tirou a minha roupa e ficava me olhando, somente me olhando. E por isso foi indo, e assim foi indo, por muito tempo. Feridas foi se abrindo no meu coração, por muito tempo. E chegou aos meus 6 anos de idade, eu fui pra escola. E ali, num dia de aula, tava acontecendo uma feira atrás da escola, com um monte de barraquinha ali. Ainda continuava as brigas na minha casa nessa época. E nessa tarde da escola, eu e minha irmã saímos, fomos esperar o ônibus e a gente foi dar umas voltas ali nessas barracas. A minha irmã tava com uma amiga dela, um cara de uma barraquinha me chamou, ele tava com uma bonequinha. A minha irmã, ela meio que dispersou de mim ali, esse cara me chamou, me deu essa bonequinha, eu entrei dentro dessa barraca e ali foi onde aconteceu o primeiro ato. Ali não só tocou em mim, mas
foi mais além que isso. E quando eu saí dali, eu não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo. Então, pra mim ficou normal naquele momento. Só depois que eu fui entender essas feridas. A minha irmã me procurou, ela conseguiu me achar. Eu apanhei porque eu sumi depois. Chegamos na fazenda, eu não falei nada. E assim as brigas continuou dos meus pais. Foi no momento, mais pra frente, o meu pai descobriu que a minha mãe estava traindo ele com o próprio irmão. E um certo dia, eu lembro que até um domingo os vizinhos estavam na minha casa. O meu pai pegou a minha mãe pelo cabelo e foi arrastando ela para um brejo e batendo nela muito, e no meu tio também. E essa foi uma das brigas que mais gerou feridas em mim, porque foi uma briga onde eu vi o que aconteceu e eu entrei em desespero. E depois disso, que aconteceu essa briga, a minha mãe decidiu ir para a cidade um tempo, ficar longe do meu pai. Só que ela nunca conseguia ficar totalmente longe, ela sempre voltava. Então eles brigavam muito, mas sempre voltavam. E assim ela voltou para a fazenda. E assim continuou a nossa vida ali. No dia de eu sair de Jussara, o meu pai, uma semana antes, ele começou a beber. E ele não bebia antes. Começou a beber muito. Chegava em casa muito tarde, chegava outros dias. E foi então onde minha mãe começou a descobrir que o meu pai estava mexendo com outras coisas. Então, eu chego um dia da escola, na parte da tarde, e já não tem mais nada dentro de casa. Eu só vejo um caminhão lá na porta e já tinha vendido tudo. A minha mãe só deixou as coisas que ela conseguiu pegar ali. E quando eu vi aquela cena, eu vi tudo se destruindo, tudo acabando ali naquele momento. Porque eu lembro que no momento onde tinha briga, também tinha alegria. E a nossa vida financeira estava boa. Estava boa, mas tinha muita briga. Os meus pais me davam as coisas, mas não tinha alegria. A educação que os meus pais me deram nesse tempo era sempre gritando, era sempre batendo. E não tinha aquela educação de sentar com o filho e conversar. E privou a gente de muita coisa, mas que acabou acontecendo mais coisas ainda. E foi o dia que eu saí da fazenda. E eu fui para a cidade com a minha mãe somente, porque meu pai foi embora para outra cidade. E um certo dia, eu lembro que uma tia minha chegou em casa e falou que meu pai estava na rodoviária de Goiânia e que queria voltar para dentro de casa. Essa tia pagou a passagem, ela colocou meu pai dentro de casa, assim, em um instante, minutos, isso aconteceu. E eu lembro um dia que eu cheguei da escola, as coisas já estavam no caminhão, de novo, e nós tínhamos indo embora. Nós viemos embora pro Mato Grosso. Nós ficamos a noite toda na estrada, e quando nós chegamos no Mato Grosso, nós fomos direto para Campinápolis. Teve mais brigas ali com a minha mãe. E foi criando muitas feridas ao meu coração. E eu lembro de um dia de ter acontecido uma briga muito grande, em que o meu pai, eu tava no fundo do quintal brincando com um amigo, mas a minha mãe estava ali na cozinha e o meu pai chegou, ele pegou uma faca e foi quando ele esfaqueou ela. Ele deu 3 cortes nela e eu tava no fundo do quintal, a minha irmã veio correndo para ajudar minha mãe. E ali a minha irmã fez de tudo para que a minha mãe não morresse ali naquele momento. Eu entrei em choque, eu não queria ir lá ver. Eu só consegui ir lá quando a minha mãe já estava no chão. Porque a minha irmã falou assim: Denise, pega a mãe. Porque ela já tinha batido meu pai para ele desmaiar lá. E foi quando eu peguei a minha mãe ali do chão, o rosto dela nem rosto estava mais, já estava preto. Eu ergui ela mais a minha irmã. A gente caminhou com ela até um mercado que tinha na esquina. E apareceu um cara ali, colocou ela dentro do carro e levou ela pro hospital. O doutor colocou ela já ali direto, eu já tava lá pra dentro e a minha irmã tava lá fora. E a minha irmã me lembrou que quando ela tava ali fora, o meu pai apareceu lá fora, no carro da polícia. E a única coisa que ele falou pra minha irmã é que queria pedir perdão e que amava a gente. E a minha irmã não disse mais nada pra ele.
E desse dia em diante, o doutor pegou e falou assim pra mim, faltava 1 milímetro pra pegar na veia artéria da sua mãe. E ali a minha irmã agradeceu. Eu não conhecia a Deus ainda, eu não era cristã ainda, eu não sabia quem era Jesus, mas eu sabia que Deus cuidou o tempo todo. E eu fiquei ali 6 meses sem minha mãe. A minha mãe saiu do hospital e eu tive um reencontro com ela novamente, mais a minha irmã. E pra mim foi uma alegria imensa ao meu coração ver a minha mãe novamente. E quando eu vi a minha mãe, tudo foi se acalmando. Só que as coisas foi piorando mais nessa época. Meu pai já estava preso e a minha mãe, eu lembro que um dia ela levou a gente na casa que ela foi esfaqueada. A gente foi pegar as nossas coisas e eu vi tudo aquilo ali. Aquele sangue, todas aquelas coisas ali, e me veio à memória, à mente. Novamente, tudo o que aconteceu. Eu passei por muito psicólogo, eu tive muita ajuda. E depois disso, a gente foi morar em outras casas, onde a gente passou mais dificuldade. E a última casa que eu morei em Campinápolis foi uma que o meu tio comprou, uma casa de tábua. E na época, nem banheiro tinha. Era aqueles banheiros de privada. Que você entrava nele, parece que você ia cair dentro dele. E pra mim isso tudo era novo, porque quando eu morava lá na fazenda de Jussara, não tinha nada disso. Tinha um banheiro bom, um banheiro decente. E lá em Campinápolis não teve essas coisas. Então foi muito difícil pra mim encarar tudo aquilo. Chegou um tempo em que a minha mãe, ela não conseguia trabalhar. Ela ganhava só o Bolsa Família. O Bolsa Família naquela época era só R$90 por mês. Então nós sustentava só com aquilo ali. Então a energia foi cortada, a água, já não tinha as coisas dentro de casa. Os índios, que eram nossos vizinhos do lado, tinha uma outra senhora, eles nos ajudavam bastante, demais, a questão financeira. Então Deus, ele sempre supriu as nossas necessidades, mesmo sem eu conhecer a Ele. E quando eu cheguei aqui em Nova Chavantina, eu lembro que na entrada eu falei, aqui vai ser uma história diferente. E com os meus 15 anos de idade, eu vim conhecer a Cristo. Eu conheci a igreja que eu vou hoje, que é a Igreja Batista Nacional. Eu conheci os meus pastores, que me ajudou muito nessa caminhada. Quando eu entrei na igreja, foi todo um processo para mim, de educação, de cura, de tudo. Cada irmão da igreja que eu vou hoje me ajudou, porque eu era uma menina muito sem educação, eu não sabia amar as pessoas, dar um abraço, eu era uma menina muito fria. Aí foi onde eu conheci o meu esposo. Com 18 anos eu casei e a gente foi passando os dias ali, tudo bem. Só que chegou um momento do nosso casamento em que eu era muito agressiva, por causa das coisas que tinham acontecido lá atrás. E a minha relação com meu esposo não era boa, porque eu tinha feridas, mas eu tinha medo de falar. E eu não queria conversar com ninguém sobre isso. Então, o meu esposo não sabia. E chegou um momento que ele já não sabia mais o que ele fazia. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia como me ajudar. A gente sempre tinha a relação ali e eu começava a chorar depois. E ele achava que o problema era com ele, só que o problema não era com ele, o problema era comigo, mas eu não queria ajuda. Um certo dia eu peguei e conversei com ele sobre o que tinha acontecido lá na minha infância. E foi aonde entrou o processo de cura sobre a minha vida. Foi aonde eu procurei os meus pastores, eu conversei com eles e o meu esposo me ajudou no processo de cura. Eu fiquei 2 anos e pouco ali nesse processo de cura. Fui curada, graças a Deus. Não há mais isso em mim. Para mim foi muito difícil querer a mudança, porque passar por aquele processo para mim era muito difícil. Para me libertar de tudo isso, eu tive que liberar perdão para os meus pais e para aquelas pessoas que estavam ali abusando de mim. Para me liberar o perdão, eu tive que orar por eles. O meu avô já havia falecido, então ali eu orei com o Senhor, com meu pai e liberei o perdão. Os outros caras eu também não sabia onde estavam, nem conhecia muito bem. Então ali também eu liberei o perdão em oração. Foi um processo para mim fazer isso, mas eu consegui. É muito importante você liberar o perdão, porque a gente só quebra o mal com o bem. E a própria palavra de Deus fala isso.
E durante a minha caminhada com Cristo, eu ganhei essa Bíblia, minha primeira Bíblia. E através dela, eu adquiri muita coisa, muito conhecimento e fui liberta de muita coisa. Então foi onde eu começava a errar e eu já sabia da verdade, porque eu já era liberta, através da palavra. E aqui, eu lembro que no começo, eu escrevi assim, ó. Deus mudou a minha vida em 12 de fevereiro de 2017. Eu fui tomada e cheia do Espírito Santo. E hoje, anseio mais e mais de Deus. Nada mais nessa terra me chama atenção, porque sou do Pai, sou de Jesus, eu vivo Jesus, eu amo Jesus. Eu, Denise, sou cheia do Espírito Santo. E nesse dia que eu escrevi isso, foi onde eu passei pelo meu primeiro encontro com Deus, que eu fui batizada pelo Espírito Santo. E para mim foi uma transformação de vida naquele dia. Da cura, da alma, do interior, de tudo. Foi onde eu passei por um processo maravilhoso ali, naquele momento, com Deus. E é onde eu comecei a tomar decisão para mudança. E quando eu ganhei essa Bíblia, eu abri nesse primeiro versículo aqui, em Romanos 8. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? E em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. E nessa caminhada que eu passei, eu lembro que um dia um cara, ele chegou em mim e falou assim: você sabe por que você passou tudo isso? Porque eu ou outra pessoa não aguentaria o que você aguentou. E eu fui parar para pensar nisso, e lendo esse versículo, quando eu ganhei essa Bíblia, eu pensei, nossa, Deus sempre cuidou em todo tempo e em todo momento. Eu tive uma ferida tão profunda que eu demorei a me deixar ser tratada, porque eu não queria falar para ninguém isso. E se você passa por isso hoje, passa por algum abuso, já passou, não guarde isso. Se você passa por brigas na sua casa, não guarde isso no seu coração. Essa ferida era como um buraco negro, ela ia me puxando para dentro. Mas quando eu decidi a conversar ali com meu esposo, a procurar ajuda, tudo foi fluindo na minha vida. Quando eu decidi fazer a mudança, tudo foi fluindo. Então hoje, se você passa por isso, não sofre sozinho. Procure ajuda. Que Deus restaure a sua vida, o seu coração. Que você se liberte desse fardo que você não precisa carregar. Entregue para Deus o seu fardo e Ele vai cuidar de você.